Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a nossa aula 4 do curso de Matemática 2 e hoje eu vou dar continuidade ao assunto da aula 3, as razões trigonométricas, né? Na aula 3 nós trabalhamos aí as razões seno, cosseno e tangente. Vimos que quando a gente domina esse trabalho com razão trigonométrica, é possível resolver problemas envolvendo triângulos, né? Onde a gente conhece um único lado do triângulo e um ângulo interno, né? Isso não era possível para o teorema de Pitágoras, por exemplo, que a gente tinha visto anteriormente, né? Então, eu acho que as razões trigonométricas são muito importantes, né? Porque a gente está fazendo aí para resolver triângulos. Então, eu estou usando essa aula 4 para a gente falar um pouco mais sobre esse trabalho com razão trigonométrica. E hoje eu queria apresentar para vocês uma tabela que é, né, essencial para a gente, aí, é muito útil, né, que é a tabela dos ângulos mais importantes, né, dos ângulos de 30, de 45 e de 60 graus. Tá? Esses ângulos, né, são os ângulos que mais aparecem aí em exercícios, né? Então é muito importante que a gente conheça essas razões trigonométricas desses ângulos, tá bom? Quando aparecer dentro de um exercício, né, um ângulo qualquer que não seja esses, né, da 30, 45, 60, então normalmente é dado no exercício, né, como informação adicional ali o seno, o cosseno, a tangente desses ângulos, né? Agora, quando se trabalha com esses ângulos, o autor ali do livro, o cara que montou o exercício, ele imagina que a gente conheça esses valores trigonométricos, então, e normalmente ele não dá no exercício. Por isso que é tão importante a gente conhecer essa tabela, né? A gente chama de tabela de ângulos notáveis. Então é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Depois nós vamos resolver mais alguns exercícios, então, envolvendo, né, situações parecidas com a da aula anterior, onde a gente conhece normalmente um lado e um ângulo do triângulo, né? E a partir disso, usando as razões trigonométricas, a gente consegue resolver. Só que hoje a gente vai usar a tabelinha, né, que nós vamos escrever, nós vamos montar aí, do 30, do 45 e do 60 graus, tá bom? Então vamos fazer um trabalho aí um pouquinho diferente só. Mas vamos lá. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, antes de montar a tabela preenchida, né, quero mostrar para vocês aí um trabalho para a gente obter esses valores trigonométricos desses ângulos notáveis, tá? Olha, vamos lá. Então, a gente vai falar do 30, do 45 e do 60, né? Vamos começar pelo 45 graus. Como é que a gente pode determinar o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo, né? Se a gente não tem a tabela. Bom, a ideia é a seguinte, ó, eu comecei aqui com um quadrado, e aí esse quadrado, então, né, todos os lados do mesmo tamanho, chamei de L, aqui a medida do lado do quadrado, então todas as medidas aqui são L, né? E aí eu tracei uma diagonal desse quadrado. A gente sabe que pelo, né, o fato do quadrado ter lados iguais, quando a gente traça essa diagonal aqui, a gente divide o ângulo aqui, né, de 90 graus em duas partes exatamente iguais. Então a gente vai ter um ângulo de 45 aqui. Vamos ter um aqui em cima também, tá? Mas como só interessa, como são iguais, né, não faz diferença qual eu vou pegar aqui para calcular. Eu vou pegar esse de baixo, tá? Então, olha, um quadrado, tracei a diagonal, esse ângulo com certeza é 45, né? Bom, aí eu conheço essa medida aqui porque é o lado do quadrado, né? Estou chamando de L. Essa aqui é a mesma medida, então posso chamar de L também. E se eu aplicar o teorema de Pitágoras, né, conhecendo dois lados, eu consigo descobrir o terceiro aqui, a hipotenusa. Então, se eu fizer o teorema de Pitágoras aqui, ó, fizer, né, hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né, então eu teria lá, eu ainda não saberia o valor da hipotenusa, né, vamos chamar de x, olha, ia ser n quadrado mais n quadrado, então x ao quadrado é 2n quadrado, e x é a raiz de 2n quadrado. Como n está ao quadrado, então eu posso sair com esse n, né? Como se tivesse dois n's, um parzinho de n. Então o n pode sair, né? Tudo que está ao quadrado pode sair da raiz.
e o 2 não está ao quadrado, então ele fica dentro, né? Então eu tenho que a hipotenusa é L raiz de 2, ó. Então já foi colocado aqui a hipotenusa também. E aí eu tenho o caso de um triângulo retângulo, aonde eu conheço os três lados dele. Um lado é L, outro é L, outro é L raiz de 2. Então agora a partir desses três lados, ó, vou separar esse triângulo aqui, né, ó, L, L, L raiz de 2, e vou usar a formulinha agora do seno, do cosseno e da tangente para determinar os valores do 45 graus. Vamos lá? Então, olha, quem é o seno do 45 graus? O seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, nesse caso aí, o cateto oposto é L, né? Esse L aqui é o cateto oposto, e a hipotenusa é L raiz de 2. Vou colocar aqui, ó. Eu vou precisar racionalizar, porque eu tenho raiz no denominador, então racionalizo, como a gente treinou na aula 1, né? Em cima eu tenho L raiz de 2, embaixo eu tenho L vezes raiz de 2 vezes a raiz de 2, ó, que é raiz de 4, e a raiz de 4 é 2, né? Então embaixo, na verdade, eu vou ter 2L. E se eu cortar o L, então, agora aqui, independente dessa medida L, né? Não sei quanto é a medida do lado, mas independente disso, é o mesmo número, eu posso simplificar. Então, eu tenho raiz de 2 sobre 2 como seno de 45. E o cosseno de 45? Vamos ver. O cosseno de 45 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O adjacente também é L, né? A hipotenusa é L raiz de 2. E percebam que vai dar exatamente a mesma coisa, né? Então, tanto o cosseno como o seno é cateto oposto pela hipotenusa, o seno é cateto adjacente pela hipotenusa, dá o mesmo resultado, né? Que eu vou precisar também racionalizar, ó, dá exatamente a mesma coisa. Bem embaixo vai dar 2L, vou cortar e vou ter raiz de 2 sobre 2 também. Então, para 45 graus, tanto o seno como o cosseno são raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? E agora falta a tangente. Ó. A tangente de 45 graus é o seno. Vamos fazer usando a razão que a gente conhece, né? Então, cateto oposto pelo cateto adjacente. Uma outra saída para fazer o cálculo da tangente, que nós já vamos ver nas próximas telas, é dividir o seno pelo cosseno. Se eu dividir aqui, ó, esse valor por esse, eu vou ter o valor da tangente. Nesse caso, o mesmo número, ó, quando eu divido um número por ele mesmo, o resultado é 1, né? A tangente aqui é 1. Mas eu posso fazer aqui também, cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto era L e o adjacente também era L. Veja que qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Né? Então, os valores trigonométricos do 45 graus são raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. Tá bom? Para o seno, para o cosseno e para a tangente dele. Bem simples aí, né? Mas lógico, quando a gente conhece a tabela de cor, a gente não precisa fazer todo esse trabalho para enxergar quem é o seno, quem é o cosseno e quem é a tangente, né? Essa é a lógica, é o trabalho lógico. Mas nós vamos conhecer aí a tabelinha e vai ficar mais fácil o nosso trabalho. Vamos lá. Nessa próxima tela eu quero calcular seno, cosseno e tangente do 30 graus. Onde que eu vou ter o 30 graus, então, para poder calcular? Então, agora, eu estou imaginando aqui, ao invés de um quadrado, um triângulo equilátero, tá vendo? O que é o triângulo equilátero? Aquele que tem os três lados exatamente do mesmo tamanho e os três ângulos internos exatamente iguais também. Como a soma dos três ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, se eu tiver três ângulos exatamente iguais, eu vou ter que ter esse 180 dividido por 3. Eu vou ter 60 graus em cada ângulo, né? Então, quando eu traço aqui uma altura, tá vendo? Essa linha que está passando aqui é uma altura, né? A altura do triângulo. Aqui vai descer a 90 graus e esse ângulo passa a ter 30 graus, porque se tinha 60 aqui, eu traço essa linha que corta certinho no meio, ela também é bissetriz, né? Ela é altura porque ela desce com 90 graus de inclinação, né? E ela é bissetriz porque ela divide esse ângulo em duas partes exatamente iguais, tá?
Essa linha é uma bissetriz também. Bom, ela também é mediana, a gente não vai falar sobre isso aqui, mas ela tem várias características aí no caso do triângulo equilátero. Mas vamos lá, desenhei então o triângulo equilátero, cortei ele no meio aqui, e aí com certeza esse ângulo é de 30. Agora eu já tenho então um triângulo com um ângulo de 30 graus, vou colocar ele aqui para poder fazer os cálculos do seno, do cosseno e da tangente, tá bom? Olha, vejam que esse lado aqui é L, é a medida do lado do triângulo, né, inteiro. Esse lado de baixo, como essa linha desceu e dividiu no meio aqui, ó, então é meio L, tá vendo? Para cá, e meio L para o outro lado. Então, aqui é meio L, então L e meio L do desenho a gente consegue perceber, não precisa fazer conta. Essa medida aqui, desse outro lado, eu tenho que fazer uma continha. Que continha que eu vou fazer? Se eu conheço dois lados do triângulo, o terceiro eu faço por Pitágoras, né? Então, podia aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. L, que é a hipotenusa aqui ao quadrado, seria igual a L sobre 2 ao quadrado, mais x ao quadrado. Eu encontraria, então, o x como sendo esse L raiz de 3 sobre 2, tá bom? Vou fazer aqui rapidinho, ó. L ao quadrado é L sobre 2 ao quadrado, mais o lado que eu desconhecia lá, ao quadrado. Então, L quadrado sobre 4, estou fazendo os 2 ao quadrado aqui, L ao quadrado e 2 ao quadrado, né? Mais x ao quadrado. Agora eu vou isolar o x, vou mandar essa fração para o outro lado, eu vou ter que x ao quadrado é L quadrado menos L quadrado sobre 4, né, que passou para o outro lado, passou menos, tá vendo? Esse aqui passou para lá e passou menos. Beleza, posso fazer essa continha aqui, tá vendo? Então aqui tem o 1 embaixo, tá vendo? Vou fazer o MMC aí, que é 4, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 4 dividido por 1 é 4, vezes L ao quadrado, né? 4 dividido por 4 é 1, vezes L ao quadrado. L ao quadrado, né? Agora, fazendo a continha, 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, dá 3L quadrado sobre 4. E por último aqui, se x ao quadrado, né? Ó, se x ao quadrado é igual a isso, então x é igual à raiz quadrada disso aqui, né? Vejam que o 3 não tem raiz exata, vai ficar dentro, mas o L está ao quadrado, ele pode sair, e o 4 tem raiz exata, pode sair também, tá? Então, ó, o L pode sair, o 4 sai, fica 2, a raiz quadrada de 4 é 2, então sai um 2, o 3 não tem raiz exata, fica dentro aqui. L raiz de 3 sobre 2. Então, todo esse cálculo aqui não precisaria nem ter feito, vocês já né, saberiam de onde veio, mas eu quis fazer para vocês perceberem. Então, ó, essa medida é L raiz de 3 sobre 2, e agora eu começo então o cálculo do seno, do cosseno e da tangente de 30 graus. Vamos lá, ó. Primeiro, o seno de 30 graus. Vamos lá? Seno de 30 graus é o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto aqui do 30 graus é quem está na frente dele. Então, é o L sobre 2. Ó. A hipotenusa é o L. Vamos colocar o 1 aqui embaixo, porque aí a gente pode multiplicar extremos e meios, tá vendo? Para poder melhorar isso daqui. Então, fazendo os extremos, 1 vezes L é L. Fazendo os meios, 2 vezes L é 2L. Vejam que esse L de cima, na verdade, é 1L, né? Então, quando eu corto aqui o L, sobra 1 sobre 2, sobra meio. Tá vendo? Esse é o seno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, vamos lá, é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente aqui do 30 graus é esse L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. A hipotenusa é L. Eu vou colocar 1 embaixo de novo para poder fazer de novo extremos e meios. Sempre que a gente tem fração dividido por outro número, precisa fazer extremos e meios, né? Uma vez o L raiz de 3 é o próprio L raiz de 3. E embaixo, 2 vezes L é 2L. Se eu cortar o L agora, eu tenho a raiz de 3 sobre 2, que é o valor lá, né, trigonométrico do cosseno de 30 graus. Agora vamos para a tangente de 30 graus.
tangente de 30 graus é o cateto oposto pelo cateto adjacente, ou cosseno pelo cosseno. Posso fazer aqui, ó, meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Faço uma fração, multiplico extremos e meios, também vou obter o mesmo resultado, tá? Ou fazer o cateto oposto pelo cateto adjacente. Veja lá, o cateto oposto era L sobre 2 e o adjacente era L raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Fazendo aqui, eu tenho, olha, 2L nos extremos e nos meios 2L raiz de 3. Né? Olha aqui, ó, 2 vezes L raiz de 3 no meio, tá vendo? Aqui a gente pode cortar o 2 com o 2, o L com o L. Vai sobrar 1 aqui em cima, quando não tem nada, sobra 1. Vai sobrar 1 sobre raiz de 3, mas eu tenho que racionalizar isso. Então, vamos racionalizar pela raiz de 3. Isso vai dar raiz de 3 em cima e raiz de 9 embaixo, que é 3, né? Então, olha, os valores trigonométricos do 30 graus são meio, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Os valores daqui a pouco a gente vai ver lá dentro da tabelinha dos ângulos notáveis, né? Mas está tudo aqui calculadinho também. E agora vamos calcular o nosso último valor trigonométrico notável, né? Que é os 60 graus. Vamos lá? Então veja, como é que eu vou fazer para resolver o caso dos 60 graus? Vou usar o mesmo triângulo equilátero, que já foi dividido aqui, né, na página anterior, aí eu já fiz a continha e descobri esse valor, né? Então eu conheço os 3 valores. Ó, vou usar o mesmo desenho. Só que eu estava usando esse ângulo de cima, que era 30 graus, agora eu vou usar esse de baixo. Esse de baixo ele está inteiro aqui, né? Aqui em cima era metade. Ó, metade era 30, né? Mas aqui ele está inteiro, então é 60. Né? Tem que ter 60 em cada ponta para ter os 180 graus aqui do triângulo equilátero. Então, ó, vou usar os 60 agora e vou fazer o cálculo novamente. Esse aqui a gente já vai direto aqui para o seno de 60 graus. Vamos lá? Cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto dos 60 graus? Ó, quando eu estava pensando com esse ângulo de cima, o oposto era esse de baixo. Agora eu estou pensando com esse ângulo de 60, o oposto é quem está na frente dele. Então, é o L raiz de 3 sobre 2. Ó. Dividido pela hipotenusa, que é L. Vamos colocar o 1 embaixo, só para fazer extremos e meios. Então, eu tenho uma vez o L raiz de 3, que é L raiz de 3, e no meio eu tenho 2 vezes L. Se a gente cortar o L, eu vou ter como resultado raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o seno de 60 graus, tá? Como não aparece raiz embaixo, eu posso deixar assim. Só preciso racionalizar quando aparece raiz embaixo, né? Vamos lá? O cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente aqui dos 60 graus é o L raiz de 2. Vamos pôr ele aqui, ó. A hipotenusa é o L. Se eu colocar o 1 embaixo e multiplicar extremos e meios, eu tenho nos extremos 1 vezes L, que é L, e embaixo 2 vezes L, que é 2L. Imaginando que aqui é 1L, né, e cortando o L, eu tenho meio, né, como cosseno de 60 graus. E para terminar, então, esses cálculos todos aí, vamos ver a tangente de 60 graus. A tangente de 60 graus, ela pode ser calculada fazendo seno pelo cosseno, poderia dividir esse por esse, ó. Só fazer extremos e meios aqui, né? E racionalizar se fosse necessário. Ou fazer cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente é sempre a relação entre os dois catetos do triângulo, né? O cateto oposto aqui no triângulo, então, era o L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo adjacente, que era L sobre 2. Então, fazendo extremos e meios, eu tenho 2L raiz de 3 em cima e os meios 2L. Se a gente cortar o 2L com 2L, eu tenho raiz de 3 como a tangente de 60 graus. Gente, então, vocês percebam que se eu tiver que fazer, né, todo esse trabalho dentro de um exercício lá, envolvendo triângulo e retângulo, cara, é muito grande o exercício, né? Então, o legal é que a gente não
precise fazer todo esse trabalho, que a gente saiba de cor ali essa tabelinha de ângulos notáveis. Então, agora nós vamos conversar sobre ela, tá bom? Uma tabelinha muito útil, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, essa é a tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60 graus, tá? Tá errado aqui, gente, não tem esse tracinho embaixo, tá? É só a bolinha aqui, tá bom? Aqui também é só a bolinha, aqui também é só a bolinha. É grau, tá bom? Não tem o tracinho embaixo, aí tem um na tabelinha aqui, tá bom? Vamos lá? Gente, ó, a tabelinha está preenchida, mas o que eu queria é que vocês percebessem uma regra prática, né, para fazer esse preenchimento aqui. Então, tem algumas anotações aqui que podem ajudar vocês. Vocês encontram também, né, várias técnicas de memorizar essa tabelinha, algumas músicas, né, para memorizar, que o pessoal costuma passar. Mas eu gosto muito de pensar dessa forma mesmo, que está colocada nesse quadro. Olha, como é que eu preencho essa tabelinha? Eu escrevo, né, o 30, 45, 60, aqui eu escrevo seno, cosseno e tangente, e aí eu faço o seguinte, ó, primeiro eu coloco aqui, ó, 1, 2 e 3. Coloco aqui 3, 2 e 1, tá vendo? Então eu preencho aqui, ó, 1, 2 e 3, 3, 2 e 1. Depois eu coloco todos os números que eu escrevi, tudo sobre 2, ó, tá vendo? Todo mundo sobre 2. Por último, eu coloco todos os números de cima da fração dentro da raiz, com exceção do 1, porque a raiz de 1 é 1 mesmo, né? Então não teria por que escrever raiz de 1. Raiz de 1 é 1, né? Então eu acabo não escrevendo, tá vendo? Mas é assim que eu penso para montar o seno e o cosseno. Olha, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 e todo mundo na raiz. Só que daí o 1 eu não preciso colocar, porque a raiz de 1 é 1 mesmo. Feito isso, eu já tenho o seno e o cosseno preenchidos, vai ficar faltando a tangente. Como é que eu posso obter a tangente? Bom, lógico que se eu decorar, são só 3 numerinhos, é bem fácil, né? Decorar, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Mas se eu não lembrar dessa sequência, eu faço a conta para obter a tangente, porque a conta da tangente pode ser feita a partir do seno e do cosseno. Então eu faço aqui, ó, extremos e meios, tá vendo? Aqui, ó. E aí eu obtenho esse de baixo. Olha aqui, ó. 1 vezes 2, fazer aqui embaixo, ó. Ó, 1 vezes 2 é 2. Sobre, ó, 2 vezes a raiz de 3, 2 raiz de 3. Ah, mas tá diferente do que está escrito aqui. É porque tem a raiz embaixo. Quando tem raiz embaixo, eu tenho que racionalizar, ó. Se eu racionalizar aqui agora, 2 raiz de 3, embaixo raiz de 9 é 3, 3 vezes 2 é 6, e se eu simplificar 2 por 3 aqui, né, fica 1 e 3. Então eu vou chegar em raiz de 3 sobre 3, tá vendo? Chego nesse valor aqui. Olha, fazendo aqui então extremos e meios. 1 vezes 2 e 2 vezes a raiz de 3. Chego no valor, mas daí eu racionalizo e chego no resultado da tabela. Esse aqui é mais fácil ainda, porque qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Né? Não tem jeito. Se eu fizer extremos e meios também, né, vai dar em cima 2 raiz de 2 e embaixo 2 raiz de 2. E aí vai dar 1, né, com certeza. E esse aqui, fácil também, eu faço extremos e meios. Quando eu fizer aqui, ó, raiz de 3 vezes 2, né, vai ficar 2 raiz de 3. E embaixo, 1 vezes 2 é 2. E aí eu corto. Sobra a raiz de 3, tá vendo? Ó, eu enxergo ela aqui. O único que dá mais trabalho um pouquinho é essa tangente de 30, né? Que teve que racionalizar. O resto é muito fácil de perceber. E aí a gente tem a tabela montada. Então, às vezes, num vestibular, né, no Enem, numa prova que vai ser feita envolvendo, né, que a gente sabe que vai aparecer matemática, física também, muitos exercícios de física exigem essa tabela. Então, apareceu lá dentro da provinha, né, exercício de matemática, exercício de física, é legal que a gente anote esses valores no cantinho da prova, né, para utilização. Né? Normalmente quem faz a prova não dá esses valores, então é legal que a gente saiba montar para poder resolver exercícios. Né? E aí, lógico, de posse desses valores das razões trigonométricas, nós vamos poder utilizar como fizemos na aula anterior, né, dentro dos probleminhas. Então, gente, ó, aqui
são os exercícios dessa aula, tá? Nós vamos fazer, não estou nem deixando exemplo, porque são, na verdade, o mesmo tipo de exercícios, né? Que nós fizemos na aula anterior. Exercícios envolvendo lá o seno, o cosseno e a tangente. A única diferença é que esses exercícios, eles cobram valores, a maioria deles, pelo menos, né? Valores da tabelinha lá de ângulos notáveis. Tem alguns aqui que estão fora, tá vendo? Quando eles estiverem fora, vai aparecer esses dois, né? Olha, aparece aqui o símbolo da calculadora, que significa que vocês podem pesquisar, então, o valor, né, do seno, do cosseno, da tangente, para poderem aplicar, tá bom? Esses de calculadora aqui. O restante, todos eles são exercícios que envolvem o 30, 45, 60. Uma última observação é que né, a única coisa que deve mudar para vocês é que vocês vão acabar trabalhando agora, né, com valores exatos, né? Então essa tabela, ela dá todos os valores de forma exata. Então, enquanto que naquela tabela anterior, que eu mostrei na aula passada, né, que até o 90 graus, uma tabela mais detalhada, ela dava números aproximados, né, números decimais, números aproximados. Agora nós vamos trabalhar com valores exatos, né? E é lógico que quando a gente faz continha usando essas raízes, né, muitas vezes a gente pode encontrar, né, no meio dos exercícios, situações que envolvam, por exemplo, a racionalização, né, do denominador ou a simplificação de uma fração. Então, aquele trabalho que a gente teve na aula 1 do nosso curso, né, com radicais, deve ser utilizado agora nesses exercícios que vão aparecer. Tá bom? Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Olha, estão aqui os nossos exercícios. Tentem fazer tudo o que for possível, né? Lógico que eu tenho alguns exercícios aqui, acho que os últimos devem dar um pouco mais de trabalho. Se vocês se complicarem, tiver algum problema, a gente vai conversando durante as aulas, né? E também durante a correção, né? Então, no momento da correção, a gente conversa sobre os exercícios que vocês tiverem mais dúvida aí. Tudo bem? Não se preocupem com esses mais complicados, procurem fazer todos que vocês conseguirem, né? Que é uma forma da gente estar treinando aí esse trabalho com a trigonometria do triângulo retângulo, que é tão importante, né? Na próxima aula, a gente passa para a trigonometria no triângulo qualquer e vamos, né, ter aí mais umas ferramentas para dominar, para poder resolver mais problemas ainda. Bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.